Eu queria perguntar a todo mundo que está aqui se você já recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador. Levante uma de suas mãos, por favor, se você já recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador. Podia levantar uma de suas mãos? Puxa vida, todo mundo aqui recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador. Não é uma coisa bonita? Especialmente porque a única dificuldade que há em relação a receber a Jesus como nosso Senhor e Salvador é ter que encarar a igreja, né? E aí quando o cara consegue desmisturar a igreja, esse pacotão que está aí, intragável, insuportável, insustentável, inomeável, indigerível, e tudo mais que você deseja, eu não tenho tempo para adjetivar o que isso significa, nem se tornou. Mas quando o indivíduo consegue desmisturar as ideias, fica difícil não receber a Jesus. Quando você não tem que junto receber o presbítero, nem o diácono, nem o pastor, nem o bispo, nem o apóstolo, nem a denominação carniceira, nem nada disso, é só Jesus. Porque aí o indivíduo diz, meu Deus, não tem nada a ver com aquilo. Embora tenha muita gente que só quer aquilo, só queira aquilo. Mas pessoas normais não gostam e não querem aquilo e querem o mínimo do que de Jesus se pode perceber, qual seja, que ele é misericordioso, é compassivo, é manso e humilde de coração, é aquele que toma e leva os nossos fardos, os nossos pesos, que tira a nossa culpa, que tira o pecado do mundo e tira o pecado de nós, e nos diz que nossa dívida está paga, e que quem crê tem, quem crer tem, quem crer tem vida eterna, tem paz com Deus, tem esperança de glória, tem poder para atravessar o turbilhão da tribulação, tem o espírito da consolação, da perseverança, da exortação da verdade plantado no coração. Tem. E muitas outras coisas. Desmisturadas as realidades, fica difícil, em se ouvindo esse anúncio, o indivíduo dizer que não quer, não é? Porque dizer que não quer amor, compaixão, misericórdia, bondade, justiça, verdade, discernimento de quem nós somos para nos acolher, não com base na interpretação da sociedade, mas com base nas verdades, às vezes, nem discernidas por nós mesmos no nosso próprio coração, a convicção de que nós seremos vistos assim, olhados assim, acolhidos assim, tratados assim, por Deus, que se manifestou em Jesus, em Cristo. Só um diabo diz que não quer tal tratamento. Só um indivíduo absolutamente hostil à vida. A graça rejeitará isso. Então qualquer um, tendo um mínimo de sanidade, não tendo-se endiabrado, diz, se é isto eu quero. Eu não quero aquilo, mas isto aqui eu quero. Poxa, eu quero. Eu aceito. Eu estou dentro. Manda. Quero sim. E aí a gente vai virando essa coisa. Os que aceitam Jesus como sendo a igreja, se tornam isto que a gente vê. E de outro lado tem a gente aqui, muitos, milhões como a gente, que dizem não, a gente não aceita Jesus conforme a cara da igreja, mas a gente aceita esse Jesus que nos aceita. Esse a gente quer. Aí a gente fica assim como a gente é. Socialmente muito melhores do que aquela outra coisa lá. Somos muito mais interessantes do ponto de vista de um encontro humano. Aquilo ali serve para intelectual entrar em perplexidade e depois tentar fazer um estudo.
sociológico, antropológico, fenomenológico da loucura. É a utilidade para o mundo real, é entender aquilo e advertir. Cuidado! Tal não acontece com a gente. A gente entra, a gente sai, a gente se comporta. Somos carinhosos, somos educados, somos tolerantes, somos pacientes, somos mais generosos, somos mais palatáveis, somos mais gentis, somos psicologicamente mais calmos, somos socialmente mais absorvíveis. Somos uma dimensão da humanidade que faz falta, a gente acha. Nós dizemos com todo carinho que gentileza gera gentileza. E a gente vai tentando viver da maneira mais amena possível, porque nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Embora não sendo daquele negócio lá, daquela outra coisa que a gente não quer ser, sendo essa coisa extremamente mais agradável e palatável, embora bem menor, mas é assim mesmo que nós nos tornamos. Vivemos, no entanto, ocos, eles também, ocos. Eles são histriônicos, histéricos, e tudo que você quiser. Nós somos geladamente comportados. Nós somos paralisadamente quietos. Nós somos avaramente impenetráveis. Eles são loucos, mas dão muita contribuição material. Mas é porque o pessoal toca terror neles. Nós não. Ninguém toca terror em nós e a gente ficou assim, cínico, indiferente, não solidário, sem comprometimento com nada, nem com nós mesmos, nem com o que nos faz bem. Assim como a gente é. Mas a gente recebeu Jesus como nosso Senhor e Salvador. A gente, quando tem uma oportunidade, até conta para alguém. Com certa discrição, é claro, para não pagar nenhum mico. Porque nós não somos o povo do bico. Não. Nós somos essa gente boa de Deus, está passando pelo mundo de maneira tão discreta que a existência nem percebe. Mas a nossa consolação é que Deus nos vê. Embora de Deus a gente prove muito pouco, ou saiba quase nada, experimente coisa nenhuma. Mas deve haver uma vantagem em ser pelo menos assim, educadamente indiferentes como nos tornamos. Tem que haver, meu Deus. Ou não? Ou não? Você recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, né? Isso foi aqui no Caminho da Graça. Foi na VTV há muito tempo atrás. Como foi? Eu acho tão extraordinário. Esses milhões que receberam a Jesus como Senhor e Salvador na terra, assumindo que, do ponto de vista da maioria de nós, é o cristianismo que faz e carrega essa representação dos que aceitaram a Jesus no planeta Terra. Não é o Islã, claro que não. Também, por favor, né? Islã não. Budismo é só... Não dá. O animismo é aquela confusão de qualquer árvore, animal, planta, flor ou estação, brota um espírito bom ou mal para atormentar. Não, eu também não quero, não. Eu amo a natureza e a ecologia, mas não sou animista. Não serve. O cristianismo, às vezes, não dá para representar a Deus, mas quando chega um Papa Francisco, quem sabe até o cara é risonho. Gente boa. Legal.
extremamente tolerante, virou vovô do mundo ocidental. O cristianismo é que tem que fazer essa representação. Portanto, nós somos o povo de Deus no planeta Terra. Nós carregamos essa luz. E os que sejam mais parecidos com a gente carregam melhor ainda essa luz. Teriam mais condições de serem indicados para uma espécie de ONU civilizatória. Alguns de nós. Melhor para o planeta. Isso é porque na cabeça da gente é isso que a gente vive, é isso que a gente pensa. É assim que a gente olha o mapa mundi. Quando você viaja pela Terra, não é assim que você se sente? Ixi, vou passar uma fronteira que tem menos Deus. Aí você entra em alguns lugares e vai por ali, que você faz a diferença. Estatística só. Embora tenha perdido muito a importância estatística ultimamente, e nos últimos anos o islamismo ganhou mais importância estatística do que nós, na Terra. A aceitação de Jesus, portanto, diminuiu no planeta. Aí você diz, bom, mas onde é que você está tentando ir? A pergunta é justamente o oposto, é aonde nós estamos e não percebemos até agora. Por exemplo, para você que recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, olha só o que ele diz aqui em João, no capítulo 14, do verso 20 até o verso 24. João 14, de 20 a 24. Leia comigo. Naquele dia, é Jesus falando, vós conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Naquele dia, algum dia, que dia é esse? O contexto diz que dia é este. É quando a gente encontra o Cristo vivo. Quando ele nos vê e a gente discerne que porque ele vive, nós também viveremos. Ele diz, quando há a experiência em fé, com a ressurreição, com a realidade de que eu venci a morte, o indivíduo discerne isso, vê isso, constata isso pela fé no seu coração. Esse dia se torna o dia da ressurreição. Se torna de novo aquela manhã de domingo cedo, para qualquer um em qualquer lugar, outra vez, outra vez, outra vez e outra vez. Naquele dia, conforme no dia da ressurreição histórica, em qualquer dia de encontro existencial com este que ressuscitou de entre os mortos, nesse dia, então, e só nesse dia existencial de ressurreição, vós conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Nesse dia vocês vão conhecer que eu estou no meu Pai e vocês em mim e eu em vocês. Nesse dia vocês vão reconhecer que eu estou no meu Pai e vocês estão em mim e eu em vocês. Reconhecer, saber, discernir. Nesse dia, o que caracterizará esse dia é essa certeza de interpenetração de tudo, em todas as coisas. Vocês entenderão que eu estou no Pai, vocês estão em mim e eu estou em vós. E ele prossegue e diz, aquele que tem os meus mandamentos, que ele mesmo já tinha dito e vai dizer de novo que não são muitos, mas um só. Aquele que tem o meu mandamento, portanto, eu guarda. Esse é o que demonstra que conheceu que eu estou em meu Pai e que esse mesmo quem crê em mim está em mim e que eu estou nele. Esse é aquele
que guarda o meu mandamento. E esse é o que me ama. Porque para viver essa experiência de discernir que eu estou no Pai e que vós estáis em mim, que eu estou em vós, só se for por meio da prática e da experiência e da obediência simples do Evangelho. E é assim que se demonstra que se me recebe. À luz disso eu pergunto, você recebeu Jesus? Você está nele? Ele está em ti? O seu amor por ele é demonstrado através de expressões semanais, de certa concentração mental, a maioria das vezes apenas de aparência, enquanto você anda completamente distraído na sua mente? Ou existe vida de Deus em você? E a sua vida em Deus? Quem me ama é esse que guarda esse mandamento simples. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e aí faz toda a diferença. E eu me manifestarei a ele. Conforme a gente estava cantando hoje mais cedo aqui. Eu me manifestarei a ele. Jesus se manifesta. Porque a grande ênfase, por exemplo, nesses outros ambientes que não é isso aqui, é que a gritaria a respeito de que Jesus se manifesta. Jesus se manifesta como quando eu rodo como um peão, quando eu caio no chão, quando eu estribucho, quando eu grito, quando eu fico melado, quando eu babo. Jesus está se manifestando. Quando eu rolo. O que é? É Jesus se manifestando. Cada surto, você pergunta o que foi? É Jesus se manifestando. Graças a Deus não tem esse tipo de manifestação de Jesus aqui, né? Agora, qual é que tem na tua vida? Não tem essa, graças a Deus. Aleluia. Está amarrado em nome de Jesus. Se manifestar assim, eu digo, sai dele, sai dela. Mas, o que de Jesus se manifesta em ti? Porque ele diz, eu me manifestarei a ele. Se ele sabe o meu mandamento é simples, e o guarda. Esse é o que me ama. Porque o meu mandamento é que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É só isto. Não há um terceiro, um quarto. Isto é tudo. E não se precisa nada além disso. Porque chegar a isso é mais do que a maioria de nós jamais foi ou será. Mas quem mais busca, deseja e manifesta isso ao outro, esse é aquele que o ama. E quem manifesta isso mais e mais ao outro, ele diz, a esse eu me manifestarei. A verdadeira manifestação de Deus cresce em mim, a verdadeira manifestação do Cristo vivo borbulha em mim, quanto mais eu o manifesto como amor simples, como acolhimento simples, como perdão sincero, como descomplicação do meu ser para o próximo, como hospitalidade existencial do meu coração para com o outro totalmente diferente de mim. É quando eu assim sou, assim ajo, que eu estou manifestando que o amo. E ele diz que só há expressão de amor minha para com ele mediante a manifestação de tal coisa no meu próximo. Porque dizer que se ama a Deus a quem não se vê, a quem não se toca, a quem não se alcança com tangibilidades, é a coisa mais idioticamente fácil. O Evangelho, todavia, nos põe no caminho da realidade, e Deus diz a mim, em Cristo, no Evangelho, que Ele determinou ser amado no meu próximo. Aí você diz assim, eu já aceitei Jesus como Salvador, eu só não aceito os gays. Aí ferrou, né? Eu já aceitei Jesus como meu Salvador. Eu só não aceito o pentecostal perto de mim. Dá nojo, caio, você não imagina. Me dá um asco, que aquele povo doido. E você aceitou a Jesus.
mas não consegue lidar com a maluquice de um pentecostal, de um neopentecostal. É só o que eu faço aqui toda manhã. Amanhã tem a dia de loucura neopentecostal. Papo neopentecostal de graça. É Caio, você quer? Tá, só loucura. Mas eu não terei aceitado Jesus se eu não aceitar os evangélicos, você entendeu? Não é para ficar igual a eles, nem me enlouquecer como eles, não. Eu preciso ter misericórdia com evangélicos para receber a Jesus, assim como eu tenho que ter misericórdia, carinho e graça para com muçulmanos, para poder receber a Jesus. Eu tenho que ter misericórdia, carinho e graça com budistas, para poder receber a Jesus. E eu tenho que ter carinho, misericórdia e graça com todos os filhos para poder receber a Jesus. E também, eu tenho que ter o discernimento de reconhecer quem na sua simplicidade anda com ele. Para poder, em acolhendo tais pessoas, acolhê-lo. Eu preciso ter coração singelo para acolher os simples e os não percebidos, para que fazendo isso eu o aceite, eu o acolha. Quanto tempo faz que você não aceita Jesus na sua vida? Ai, meu Deus. Aqui, nesses milhares que estão me ouvindo agora, e nos milhões que vão ouvir até o final da semana esta mensagem, a maioria nunca recebeu a Jesus na sua vida. Porque não recebe o próximo, não acolhe, não perdoa, não misericordializa a sua existência na direção do outro. Aí pode andar de joelho, subir a escada antiga da Penha, lá no Rio, peregrinar daqui para Aparecida, fazer o que você deseje, vá para Meca apedrejar Satanás, fique no meio do caminho dos trilhados, dos 710 massacrados, mas não terá recebido nada. Eu me lembro que quando eu era jovem, e naturalmente, ambientes grandes, enormes, eu acabava de pregar e perguntava, depois de explicar o que era o Evangelho, perguntava quem aqui gostaria de receber a Jesus como seu Senhor e Salvador. E no curso de décadas e décadas no Brasil e no mundo inteiro, eu vi aquelas frentes de tablado nos estádios, os campos de futebol ficarem lotados de gente recebendo a Jesus como seu Senhor e Salvador. E meu coração juvenil sentia aquela alegria, sempre com a esperança de que alguém, algum entendimento tivesse acontecido, que aquela pessoa fosse uma revolução do reino de Deus naquele lugar, já que milhares tinham vindo, que alguns entre aqueles milhares fossem essa revolução. Aí esse pessoal saía dali e caía dentro direto dos aquários eclesiásticos. E começava a lavagem cerebral para fazer um prosélito da seita evangélica, fosse ela qual fosse. E tudo parecia destruído, destroçado. Fruto improdutivo, só se fazia mais religiosos. Quanto mais eu pregava, mais gente vinha para dentro da igreja evangélica. E menos eu via pessoas discernindo o reino de Deus. E o meu coração foi dizendo, não, tem alguma coisa errada no modo de anunciar. Essas pessoas precisam ser chacoalhejadas naquilo que é o cerne do Evangelho. Na hora que eu comecei a dizer para elas isso que eu estou dizendo a vocês aqui hoje à noite, as reações começaram a acontecer imediatamente. Negativas. Naquele tempo ninguém me dizia nada, mas eu sentia que alguns diziam, o reverendo Caio está mudando um pouco. E eu só estava tentando dizer a eles a mensagem do Evangelho por um modo que doesse, um modo que acordasse, um modo que não nos deixasse nessa situação confortabilíssima de receber Jesus levantando a mão e não fazendo mais nada com a vida. Se levanta a mão e recebe um batismo, ponto. O cara está impermeabilizado, salvo e impermeável, supostamente. Vira
um bibelô na cristaleira da salvação e a gente pede que ele não se mexa para não prejudicar e não criar nenhum risco de devassidão. Fica aí, meu filho. Para Jesus, no entanto, recebê-lo era uma coisa totalmente diferente, vocês já notaram? Alguém já viu Jesus convidando alguém para aceitar Jesus como Senhor e Salvador nos Evangelhos? Então Jesus, chegando naquela cidade, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Já assim com essa vozinha impostada de um safado, que depois vai fazer um apelo sem vergonha para enganar uns idiotas. Essa é essa vozinha que vocês conhecem muito bem. Alguém aqui deseja me receber como seu Senhor e Salvador? Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E eu vos convido a virem à frente e ajoelharem-se na minha presença. Venham todos, por favor. Venha, senhora, e eis que eu lhe digo o que está acontecendo no seu coração. Lá, minha bichinha tremendo. Deita aqui que eu vou curar a senhora já da sua hemorragia. E o senhor, seu paralítico, podem trazê-lo para cá, receber, adorem, adorem, cantem louvores. Aí fica Jesus ali na frente assim, ó. Enquanto o povo de joelho, ele está aqui assim, ó, recebendo. Comendo louvores, saboreando aquele narcisismo, aquela sublimidade erótica desse Salvador insaciável, de adulação, de incensamentos. Esse é o Jesus da religião, é o Jesus dos cultos, é ou não é? Gente, Jesus está no nosso meio, vamos ajoelhar, cantar, gritar e rolar. E ele gosta disso, não imaginou? Ele gosta disso. Ele diz: eu estou com tudo, eles gostam de mim, estou cantando mais, olha só. Eles estão me aceitando, olha, vem à frente, se ajoelham. Aí todo mundo levanta dali, o cara já vai levantando, meu Deus, que irmãzinha gostosa, ô Senhor da glória, aleluia. Aí ela já vem: meu Deus, como é que eu não vi esse irmão antes? Casou com aquela querida lá, aquela amada, amadíssima. Aí vai, e vão, entra no carro já quebrando o pau, os filhos nervosos, a mulher atazanada com tanta hipocrisia do marido. O pastor já deixou um encontro de quarta-feira à tarde agendado com uma amadíssima, que anda precisando de um ministério, uma cobertura espiritual, que eu darei física, corpórea e aquecidamente a essa amada irmã. É o meu ministério particular, privado, inconfessável da semana. É melhor comigo do que mal acompanhada. Afinal de contas, será uma cobertura ungida. Que aceitaram Jesus e cantam para Jesus. E cantam para ganharem o direito de não viver nada. Porque esse Jesus aceito como Senhor e Salvador não é nada além exatamente e apenas disso na vida de praticamente todo mundo. Olha só o que diz aqui Mateus, capítulo 10, verso 40. Mateus 10, 40. Jesus falando para a gente. Para quem quer receber, você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Hein, irmão? Hein, irmã? Amém ou não amém? Aleluia! Ai. Quer? Me fala! Eu vou começar a rodopiar aqui. Me conta isso. Quer? Aí ele diz: quem quer me receber, fique sabendo disso. Quem recebe a você, se você é meu discípulo? O cara que te acolheu com hospitalidade, com misericórdia, com graça, genuinamente, ele disse: me recebeu. Se você traduz, expressa e anda nessa simplicidade, com esse amor, com essa compreensão, recebeu você, me recebeu. Aí ele diz: e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Recebeu o próximo. Aqui em Mateus ele está dizendo: quem vos recebe.
Ele diz aqui mesmo em Mateus, diz em Marcos e diz em Lucas, com uma outra ênfase, quem quer que receba, a qualquer um. E ele descreve os qualquer uns. Esse que receber a qualquer um, me recebe, é a ênfase dele. Quer me receber? Receba o próximo e você me recebe. Quer me aceitar? Efetivamente? Acolha. Hospede no coração. Cubra com misericórdia. Estenda o manto da graça, não do juízo e da condenação. E você me recebe. E quem me recebe, recebe o meu Pai, recebe Deus. Não tem que subir um monte, tem que acolher pessoas. Não tem que fazer semanas de jejum. Tem que partir o pão, compartilhar. Não tem que fazer nenhum sacrifício. Tem que ser misericordioso. Não tem que comprar nada. Só tem que ter a gratidão de compartilhar de graça tudo que de graça recebeu. Esse o acolheu. Esse é dele. Esse o recebe. E quem recebe a um profeta, por exemplo, no caráter de alguém que anda cheio do evangelho, da palavra, da boa nova, esse recebe o galardão de um profeta. Quem recebe um justo no caráter de homem bom, justo e misericordioso, receberá o galardão de homem bom, justo e misericordioso. Quem der de beber, ainda que seja um copo de água friazinha, a um desses mais pequeninos humanos, por ser este meu discípulo, ou, como em outros contextos é dito, apenas por ser um pequenino da terra, um irmão do planeta, em verdade eu vos digo que de modo algum tal pessoa perderá o seu galardão. Aí o cara vai me escrever amanhã, Caio, a gente perde a salvação? Quem perde a salvação é o cara que não ama, esse aí não perde, nunca teve. Porque ninguém que não ame é herdeiro do reino dos céus e de Deus. Ninguém. O fruto dessa herança é amor. E é pela prática desse mandamento que eu manifesto o meu acolhimento de Deus em Cristo. E eu pratico o culto a Deus em Cristo. E pratico a experiência de ser a habitação de Cristo em mim, recebendo Jesus no meu próximo, acolhendo a Jesus no outro, cultuando a Cristo pelo carinho manifesto, manifestando a minha fé pelos atos de bondade, de verdade, de justiça, pelas escolhas melhores de vida em favor do outro e da minha própria vida, em todas as direções, em todos os âmbitos. E aí eu manifesto que o recebi. E manifesto que ele a mim se manifestou. E eu me manifestarei a ele. Ora, a maior manifestação de que ele em mim e a mim se manifestou é que eu me manifesto com esse acolhimento, que inclui, que misericordializa a vida, que o recebe no próximo, que trata Deus bem num outro humano, que expressa o significado do meu Senhor e meu Salvador na minha vida, pelo modo como eu trato com verdade, com significado, com validação e com justiça, aquele que está ao meu lado, à minha volta, anda comigo, ou qualquer outro que pela minha existência passe, ainda que seja o menor de todos os pequeninos. Aquele que assim faz, Jesus disse, a mim me recebe. E quem me receber a mim assim, recebe exatamente e sempre aquele que me enviou. Você já recebeu a Jesus? Tem recebido a Jesus? Tem dado culto a Deus? Olha, gente, eu amo vir para cá, eu amo me congregar. Deus sabe como eu amo cantar.
juntos. Por que eu canto? Eu gosto. Porque se eu não gostasse de cantar, não tinha nenhum problema. Aquele que louva Jesus não é uma pessoa que canta. Quem é que te disse isso? Quantas vezes você ouviu dizer que Jesus cantava? A gente ouve Jesus, uma afirmação de que Jesus cantou. É claro que ele cantou muitas vezes, porque todo judeu cantava. Os salmos eram cantados. Mas a única vez que se diz que Jesus propôs uma coisa assim, foi saindo da última ceia no cenáculo para o jardim do Getsêmani, e dali para a morte. Quando o Evangelho de Marcos diz, e tendo cantado um hino, foram para o Monte das Oliveiras. Foi a única vez. Então, aqueles 3 anos e 6 meses dos discípulos andando com ele, quase sem música, não teve louvor? Ou eles só louvavam quando iam cantando, assim como Robin Hood e os seus amigos pela floresta? Quanto vai de uma cidade para outra? Claro que não. Louvor é vida. Nunca foi outra coisa. Foi o cristianismo que enfiou na nossa cabeça que louvor é a gente chegar num lugar e todo mundo... Jesus está ali para receber aquele mando de gente cantando de joelho, para depois sair, sabe Deus por quê? Para viver, sabe lá Deus o quê? Ou matar as esperanças de sabe quem? Mas é piedoso. Porque canta, porque esse Cristo que a gente aceita levantando a mão, adora música. É rock in Christ. E a gente canta. Até chegarmos na Nova Jerusalém, que vai ser um festival de música. A gente vai cantar. E Jesus vai ficar assim. É um popstar. É um negócio. Jesus Christ. Superstar. A gente crê nessa bagulhada mesmo. Pensa que ele é assim, narcisista como nós. É o sonho de consumo da maioria. Ficar no nicho com o mundo inteiro. Dizer, você é lindo, você é lindo, você é maravilhoso. Não é isso que a gente quer? E a gente se transfere isso para ele. Ele fica lá e diz, mas, não, eu vou para uma outra igreja agora, que esse culto aqui acabou, mas tem uma vigília ali, e Jesus corre para lá. Aí vem receber mais e mais. É praticamente uma bicha insaciável. É mesmo. É um negócio maluco, essa personalidade divina que só vive à base de lantejoulos e muita purpurina. Mas, Senhor... Aí o cara leva um choque de evangelho. Oi? Esqueci das crianças, totalmente. Como? Emily? Mas eu já estou acabando agora. Eu esqueci. Pelo visto, até vocês esqueceram também. Mas olha só. A gente não entendeu até hoje, de hoje em diante, ninguém aqui vai poder dizer diferente. Agora, todo mundo sabe o que é receber Jesus. O que é acolhê-lo. Por isso é que dá vontade de convidar todos vocês para se batizarem nessa consciência do que é receber a Cristo. É tudo o que você até hoje nunca tinha ouvido, nem entendido, nem discernido. Só pare, pense, olhe para o coração e tome as decisões que vão mudar o seu cotidiano, o meu cotidiano. Eu acolho, eu recebo Jesus todo dia. E tem horas que eu não estou nem um pouco a fim de acolhê-lo. Estou tão cansado, estou tão de saco cheio. Porque ele não chega legal na minha vida. Jesus. Ele não faz cócega quando ele chega. Às vezes ele me chateia. Ele me enche o saco, ele não para de falar. Eu já sei o que ele vai dizer, não termina. Mas eu tenho que recebê-lo. Eu tenho que acolhê-lo. Às vezes ele está até com mau hálito. Ou às vezes ele é totalmente inoportuno. Eu estou precisando sair para um lugar, mas Jesus chegou. Dá um trabalho cotidiano receber Jesus. Por isso é mais fácil a gente eleger 2 dias na semana para ir a um lugar e só cantar e depois ir embora para Jesus nenhum na nossa vida.
e ganhamos uma carta de alforria para dizer para todos os Jesuses que em necessidade apareçam no nosso caminho, que a gente já cantou para o abstrato. A gente já soprou louvor ao vento, por isso a gente pode passar. Pedágio está pago para a gente seguir na nossa indiferença. Para a gente receber a Jesus levantando a mãozinha, ao invés de ser abrindo o coração na direção do único que o representa em acolhimento para hoje. Em geral, não são só os profetas e os justos. Esses são fáceis de serem recebidos. São os pequeninos, são os inomeáveis, são os marginais, são, como diz Mateus 25. Podem entrar, vocês que me receberam, benditos do meu Pai, que me acolheram, venham, entrem. E o pessoal vai dizer, mas quando foi que a gente te recebeu? A gente não se lembra de ter levantado a mão por aí, nem de ter ouvido nada disso. Quando foi? E ele disse, vocês me receberam sempre, que vocês receberam. O que estava nu e não tinha como se vestir, vocês o vestiram. O que estava preso e vocês visitaram. O que estava inabrigado e vocês incluíram. O que estava marginalizado e vocês acolheram. O que estava com fome, vocês alimentaram. O que estava com sede, vocês dessedentaram. O que estava solitário foi por vocês abraçado. Nesse dia vocês me receberam. Por isso entrem, tomem posse do reino. Enquanto outros o ouvirão dizer, vocês podem ir para longe. Vocês nunca gostaram do reino. E eles vão dizer, não, Senhor, a gente sempre gostou. Senão, como é que vocês me deixaram assim? Nunca me receberam. Quando eu estava pobre, nem com sede, nem com fome, nem preso, nem marginalizado, nem discriminado, nunca me receberam. E eles disseram, é porque a gente nunca se te viu assim. A gente fechava o olho e a gente cantava, e a gente imaginava, e a gente adorava, dizendo, está gostando? Está gostando mais de mim? Oh, como eu falo bem de ti, eu te elogio tanto. Deus é 10. Ai, nós somos uns palhaços, me perdoem. Vamos ficar em pé com essa última palavra. Nós somos uns palhaços. Não me perdoem, eu quis dizer o que eu disse. Vamos orar. Senhor Jesus, é tão mais fácil a gente cair nesse engano de te receber com uma mão para cima, de te louvar com o olho fechado e umas canções, ao invés de te recebermos abraçando, estendendo a mão, perdoando, incluindo, misericordializando a vida e te trazendo os sacrifícios de louvor que são fruto dos lábios que te louvam, porque trazem essa alegria, porque vieram da compaixão, da misericórdia, da não negligência, do não recebimento de Cristo, ao contrário, porque o recebem no próximo, trazem louvores que fazem sentido. Por favor, ajuda-nos a entender a obviedade do Evangelho, essa simplicidade esmagadora, e dá-nos o constrangimento de coração para buscarmos praticar. Se o teu Espírito não operar esse constrangimento em nós, ainda que a gente entenda com a mente, nada vai mudar na vida. E nós vamos continuar simplesmente tentando te abraçar no vento, ao invés de te receber na vida. Por favor, que esse entendimento tenha chegado a todos nós aqui, a todos quantos estão nos vendo e ouvindo em todos os lugares. Em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje.
Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.